Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para nós estarmos falando um pouquinho sobre o que é transtorno do desenvolvimento, quais são esses transtornos, né? E eu vou explicar um pouquinho deles para vocês, né? Para vocês que entendam o que são esses transtornos e como a gente também pode estar auxiliando essa criança, buscando um tratamento cedo, tá bom? Ou a criança, porque eu tô falando criança porque geralmente acomete mais a criança, mas a gente também está vendo que adultos também têm esses transtornos também, que não foi diagnosticado precocemente, então acaba também tendo uma vida um pouco diferente da que ele gostaria de ter, né, do desenvolvimento correto que ele não teve, tá? Então, o transtorno do déficit de atenção, que é chamado o TDAH. O TDAH é aquela criança que não para sentada, aquela criança que não consegue ter um foco adequado, né, enquanto a professora está falando, passando uma atividade. É aquela criança que gosta de incomodar o amiguinho, puxando conversa, falando demais, né, tem uma agitação além do seu desenvolvimento. Porque até uma fase da criança, né, cada etapa desse desenvolvimento, de uma fase normal de uma criança, ele também tem agitação, ele também não quer ficar sentado, ele também gosta de falar muito, porque ele também está em descoberta, descobrindo o mundo à sua volta. Então, nem tudo também significa ser TDAH, tá bom? O TDAH, geralmente, ele se manifesta aos 4 anos de idade, até os 12 anos de idade, a gente pode estar notando essas dificuldades, porque está mais próximo de um professor, está mais próximo dos pais. No entanto, não é interferência muito significativa, muito grande. Ela é uma parte negativa no desempenho acadêmico da escola, no caso social também. Então, isso acomete mais nos anos iniciais nas escolas, né? Então, por isso que existe esse conhecimento a mais nessa faixa etária, porque é onde a gente está mais próximos da criança. Então, tendo algum do indício desses que eu citei, a criança já precisa ser, né, feito um relatório dessa criança para que procure um acompanhamento para ver se tem alguma coisa ou descartar essa possibilidade de ter um TDAH, né? Mas se caso tiver, ser tratado com antecedência, né, precocemente, para que essa criança tenha um grande desenvolvimento, tá? Consiga se desenvolver como as demais, né? Também dentro desse né, que é o transtorno do neurodesenvolvimento, entra também a etapa do transtorno do aspecto autista, né? É a criança que são 3 níveis, né? Então, o 1, o 2 e o 3, mas em todos os casos, seja 1, 2 ou 3, ele sempre vai precisar de um acompanhamento com multiprofissionais, né? Procurando até às vezes ser medicado, né? Isso daí é o neuro que né, passa para o paciente, né? E dá esse diagnóstico, né? Mas assim que for diagnosticado, ele precisa fazer um acompanhamento sim com uma equipe multidisciplinar, porque é onde ele vai conseguir desenvolver algumas habilidades que ele possui um pouco de dificuldade, né? Para ter uma vida socialmente, né? Cognitivamente também mais normal possível, tá? Eu escutei esses dias atrás, até vou comentar aqui, que uma mãe falou: meu filho tem o nível 1, que é aquele que ele não tem problema cognitivo, mas tem problema social, mas isso não interfere em nada e não vai precisar de um acompanhamento de terapia. Mãe, eu deixo claro aqui uma coisa, que desde o 1 ou 2 ou 3 a criança, ela realmente precisa assim de um acompanhamento multidisciplinar, porque vai chegar um momento em que ela vai precisar desenvolver, de ter essa relação, né, com o outro, com mais equilíbrio, com mais desenvolver essa parte emocional também,
né, social e cognitivo. Então, assim, não importa qual será o nível, né, se é 1 ou 2 ou 3 que seu filho tenha, mas procure ajuda, procure, porque isso vai ajudar ele no futuro, tá? Vamos para o 3. O 3 é a dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem é aquela criança que, por mais que vai lá na escola sentadinho, a professora fala, é a criança que não consegue terminar o dever junto com a professora, não consegue associar o que a professora está falando com o texto, né? Tipo, não consegue fazer essa associação, não consegue fazer uma leitura simples, né? Não consegue fazer um cálculo de matemática, né? Fazer contagens. Então, a criança, ela possui essa dificuldade, então, né? Que é no desenvolvimento dela, da leitura, da escrita, né? São distúrbios que envolvem essa parte, no caso da linguagem e dos cálculos, tá? A deficiência intelectual, né? O que é a deficiência intelectual? Deficiência intelectual são aquelas pessoas que não conseguem fazer coisas simples, né? Do dia a dia, como vestir uma roupa sozinho, amarrar um cadastro do tênis, um sapato, né? Colocar uma blusa, arrumar, pentear os seus cabelos. Então, são crianças ou pessoas que possuem uma dificuldade, né? Essa dificuldade que é uma deficiência intelectual, que precisa de desenvolver essas habilidades da vida diária, do dia a dia, né? Para que ela tenha uma vida mais normal, né? Com mais tranquilidade e independência, tá? Então, também entre esses transtorno entra também o síndrome do Rett. O que é a síndrome do Rett? Ele é um distúrbio que geralmente ele é mais raro, mas acomete já mais as meninas, né? Ele afeta mais o desenvolvimento das meninas. Ele acontece num período de, às vezes, até 6 meses, dá uma pequena parada e continua novamente. E volta novamente, né, nesse pequeno tempo. Ele tem um tempo para acontecer, e ele é um quadro que dá um crescimento, tipo assim, na cabeça, né? Ele dá aquela estagnação, ele estagna a pessoa. A pessoa, ela não tem aquela capacidade linguística, social, né? Ela não consegue se comunicar corretamente. No caminhar, né? No ato do caminhar dessa pessoa é prejudicado, dessa criança, né? Ela é prejudicada, não consegue caminhar corretamente, tem várias coisas que acometem essa pessoa, o movimento do seu tronco de um lado para o outro, correr, desequilíbrio. Então, a pessoa tem muito desequilíbrio, uma pessoa que se bate também muito, né? Não consegue passar perto de uma mesa que está se batendo, não consegue ter essa noção espacial. Então, na parte intelectual, normalmente acaba afetando bastante. Tem crianças ou pessoas que dão convulsões, né? E tem outras que desenvolvem uma escoliose, né? Que é um problema também, bem como outros problemas também cardíacos, né? E às vezes retardamento do crescimento, né? O crescimento acaba não tendo o desenvolvimento que deve ter no tempo correto, no tempo certo. É um quadro que é um pouco mais delicado, né? O síndrome do Rett. Só que ele precisa, assim, de um acompanhamento intenso, tá? Multidisciplinar, com profissionais para cada área, para desenvolver essas habilidades, para que a pessoa consiga ter um desenvolvimento social, né? Psicológico, né? Ter um desenvolvimento melhor, tá? Que é um quadro que é um pouco mais delicado, tá bom? Então, esses são alguns, né, desses transtornos que eu queria explicar um pouquinho para que vocês entendam melhor um pouquinho de cada um deles, mas seja um ou outro, ele sempre vai precisar de um acompanhamento multiprofissional. Então, se vocês verem alguém, né, alguma pessoa que tenha algum desses, ou às vezes apenas algum indício de algum desses, vocês já procurem ajuda, tenta levar essa pessoa para que ela possa ter uma vida normal como as demais, tá
ok? Muito obrigado, peço a vocês que deixem o joinha de vocês, né, que deixem o like de vocês para que esse vídeo chegue em mais pessoas, para que elas possam entender um pouquinho mais sobre esse transtorno e possa ajudar outras pessoas, ok? Muito obrigado e tenham um bom dia. Tchau.